Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando o nosso encontro do Evangelho Diário, este momento que nos reunimos aqui com o nosso coração em Jesus, com o nosso pensamento elevado até a Deus nosso Pai e abrimos as portas da nossa alma para acolher as sementes do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos para este momento. Roguemos sempre humildemente que Jesus esteja presente conosco, que o Cristo abençoe a todos os lares da nossa fraterna humanidade, que Jesus desça sobre cada coração a paz, o equilíbrio dos pensamentos, a paciência nas atitudes, a docilidade nas palavras. Que Jesus derrame em nosso coração hoje o olhar mais caridoso para com o próximo, o olhar mais sereno, o olhar mais cauteloso, e que Jesus permita que o nosso coração hoje floresça a alegria, meus irmãos, a alegria de servir, a alegria de reconhecer o quanto somos abençoados por Deus, nosso Pai, a alegria de estarmos mais um dia aqui na esfera terrena, nessa grande escola que é a Terra, podendo, meus irmãos, nos reeducar, fazer diferente. Que Jesus nos abençoe, que Jesus derrame a esperança, a fé e a alegria em nosso coração. E são com essas palavras que nós vamos iniciar aqui hoje o nosso momento do Evangelho Diário. Este instante que nós estamos aí diariamente, agora ao longo de 20 dias, unindo o Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem, com a obra Jesus e Atualidade, meus irmãos. Essa grande obra da benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Meus amados irmãos, a gente já partilhou aqui em outros momentos do Evangelho, mas eu gostaria de rememorar a todos nós que as obras de Joana de Ângeles, elas são profundas. Cada palavra de Joana é um manancial de esclarecimento para todos nós. Então, existe, meus irmãos, muitos, mas muitos irmãos que se dedicam a estudar profundamente essa obra. E nós encontramos diversos canais espíritas que se dedicam a um estudo mais sistemático, a um estudo mais aprofundado, que segue uma outra linha. Aqui, nos nossos evangelhos diários, o nosso encontro, ele é reflexivo. Então nós lemos o capítulo de Joana de Ângeles e através da leitura deste capítulo extraímos ali um olhar para o nosso dia a dia, para a nossa atualidade, para o nosso cotidiano, através do nosso olhar pequenino, do nosso olhar ainda simples aqui, como aprendizes, extraímos um ponto para a gente trazer para o nosso dia. Porque a proposta dos nossos evangelhos diários, aliás, é essa. São mensagens para o nosso dia a dia, de fé, de esperança e de esclarecimento. E, meus irmãos, falando em mensagem de fé, de esperança e esclarecimento, ontem nós refletimos aqui um pouco mais sobre os propósitos da nossa vida. Ontem a gente convidou a todos os irmãos a pensarmos um pouco mais quais os caminhos estamos tomando em nossa vida, as responsabilidades que temos. Será que o nosso olhar consegue compreender as nossas responsabilidades com a nossa família, aonde a gente reencarnou, os nossos deveres como espíritos eternos? Então, ontem a gente conversou sobre propósitos da nossa vida. Inclusive, eu gostaria muito de deixar aqui um bom dia para todos os irmãos que
que estiveram ali com a gente naquele momento, que deixaram as suas palavras de carinho para todos nós, suas palavras doces. Queria deixar aqui, que deixaram para nós no nosso evangelho de ontem, a nossa irmã Joana d'Arc, o nosso querido Jorge Vinícius, Pedro Caribe, Miriam Alves, José Cordeiro, Joana d'Arc Silva, a Raquel Teixeira, a Maria José, o Guilherme e a Bruna, e a todos os outros irmãos que também partilharam deste momento ontem que a gente refletiu sobre propósitos de vida. Um bom dia para a nossa grande família do Evangelho Diário. Um bom dia para todos os irmãos que se fazem presente aqui conosco. Sintam-se envolvidos, sintam-se acolhidos por esse amor de Jesus que nos une neste momento. E hoje nós daremos sequência. Hoje nós iremos refletir sobre um novo tema, um tema lá do capítulo 9, que se chama Jesus e Alegria. Pois é, meus irmãos, hoje o nosso tema é sobre alegria. E nós fizemos a abertura aqui justamente trazendo palavras iniciais para nós, convidando o nosso olhar hoje para ser carregado de alegria. Que Jesus abençoe o nosso coração para ter alegria, para enxergar a vida, o quanto somos abençoados, o quanto nos chega de cuidado de Deus. Então hoje o nosso tema que Joana traz é alegria. Mas para falar desse sentimento tão bonito, desse sentimento que muda o nosso olhar da vida, Joana começa o capítulo 9 nos dizendo sobre o contrário da alegria. E qual que é o sentimento contrário da alegria? A tristeza. Então a Joana, ela vai abordar muito sobre o olhar que nós temos da tristeza enquanto estamos aqui, na jornada terrena. E para iniciarmos, eu gostaria de trazer as palavras dela, porque Joana, ela coloca pra gente essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grande enfermidade que deves combater a partir de agora. Meus irmãos, a Joana definiu aqui pra gente que tristeza é uma grande enfermidade na nossa vida. Olha o olhar que ela traz para nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos conduzindo a nossa vida dia após dia, com aquele vazio no coração, com aquela melancolia, com aquele olhar pessimista de tudo na vida, com aquela tristeza que brota a cada momento. E às vezes a gente não consegue achar um motivo, não tem uma causa específica para essa tristeza. E aí a gente vai vivendo dia após dia, infelizes, com o coração cheio de tristeza, com aquele olhar preto e branco da vida. Mas não paramos para perceber que estamos nos deixando dominar por essa tristeza, por essa apatia da vida. É como se fosse um buraco nos sugando, e a gente só vai caindo, e quando vê estamos lá no fundo do poço. A tristeza é assim. Joana diz uma grande enfermidade que todos nós temos que unir forças para combater. E eu achei bem inovador, na verdade, ela trazer para a gente, bem interessante, que a tristeza é uma enfermidade. Porque quando nós falamos de doença, de enfermidade, geralmente o nosso olhar foca só na enfermidade do corpo, nas doenças do corpo físico. E quando nós temos uma doença do corpo físico, o nosso primeiro movimento é tentar fazer um exame, ir no médico, é buscar tomar um remédio, é fazer uma pausa, fazer às vezes uma recuperação que é necessária para essa doença. Então, todas as vezes que nós temos uma enfermidade, desde aquelas pequenas até as grandes, é um momento que a gente para.
Ou seja, a gente tem que diminuir o ritmo para o nosso corpo restabelecer as forças, a gente busca um médico para entender o que está acontecendo com a gente faz um exame, a gente busca todos os caminhos para conseguirmos lidar com essa enfermidade. Tudo bem, com a enfermidade física é assim. Só que a tristeza é um sentimento. A tristeza é um sentimento. Então ela não é uma enfermidade do corpo físico. É da alma. É um estado da alma. E é um estado da alma tão perigoso que se torna uma enfermidade para a gente. Não é uma doença do corpo, é uma enfermidade da alma. E eu achei interessante porque às vezes a gente vai conduzindo, como eu disse, a vida dia após dia, e nem percebe que estamos nos afundando na tristeza. Aí começamos a nos deixar levar por essa tristeza, por essa apatia, e não tratamos essas enfermidades emocionais da mesma forma que tratamos as físicas. Por que quando a gente sente um baque emocional, a gente não para, não busca uma ajuda, não busca um auxílio, não busca entender o que está acontecendo com a gente? Quando estamos resfriados, a primeira coisa que nós fazemos é pensar: nossa, será que eu tomei friagem? Será que eu peguei chuva? Será que eu tomei alguma coisa gelada? Primeira coisa que fazemos quando estamos resfriados é buscar a causa. O que aconteceu para eu estar com esse resfriado neste momento? Com as enfermidades, eu digo, psíquicas, emocionais, da alma, a gente deveria conduzir da mesma forma. Surgiu uma tristeza em nós, uma apatia da vida, aquela vontade de se trancar no quarto e não mais sair, que começa até a adentrar num estado depressivo, entre outros sintomas depressivos que eu digo, que é esse olhar preto e branco da vida, esse choro compulsivo que floresce e a gente às vezes não encontra motivos. Quando tudo isso começa a acontecer conosco, deveríamos também fazer uma pausa e pensar: da onde está surgindo tudo isso? Da onde veio essa tristeza? Por que eu tô triste agora? E não sair atropelando as nossas emoções sem tentar entendê-las. Para entendê-las, para aí aprender a lidar com elas. E dar aquele passo de sair de lá. Aliás, buscando entender essa tristeza, esses sentimentos que florescem em nós e que não são tão bons assim para a nossa caminhada, Joana de Ângeles nos ajuda a entender um pouco a tristeza. Ela nos dá aí dois caminhos, dois esclarecimentos. Por que será que a gente às vezes se sente dominado por esse estado infeliz interiormente? Qual será a causa disso? E aí, Joana irá nos trazer duas causas da tristeza improdutiva. Claro que existem diversas causas. Às vezes a gente está passando por um momento difícil na vida, às vezes alguma coisa aconteceu. Então, assim, diversas são as causas. Mas ela nos traz duas para a gente pensar. E, sobretudo, são opções aqui, são causas, na verdade, que ela coloca, que tem que ser muito bem analisadas. E que, quando bem compreendidas a causa dessa tristeza, é possível a gente trabalhar para sair disso. A gente consegue trabalhar para sair desse estado melancólico que muitas vezes depende só de nós para sair. E aí a primeira causa, meus irmãos, Joana coloca essa tristeza, essa infelicidade, essa apatia pela vida. A primeira causa pode ser lembranças do passado. Impressões de existências anteriores, do mal praticado muitas vezes. Então vamos supor, estamos conduzindo a nossa vida, o nosso caminho,
muitas vezes pode acontecer de uma lembrança que está lá no nosso inconsciente, do nosso espírito, brotar. Uma lembrança dos caminhos que a gente já tomou em existências anteriores, mas isso não fica tão nítido para nós, do mal que a gente praticou. Muitas vezes a gente está seguindo uma conduta muito parecida com uma da existência passada. Aí vem essa tristeza, esse vazio interior. Aí vem aquela sensação de que tem algo errado na vida. Parece que tá faltando alguma coisa, parece que algo não tá certo. E aí surge aquele horário no dia, que geralmente é o mesmo horário, que vem aquele vazio profundo, aquela tristeza, e a gente não encontra o motivo. Pode acontecer lembranças do passado. Por mais que tenhamos passado pelo véu do esquecimento, as lembranças ficam no espírito, elas não se apagam. E muitas vezes elas ficam ali no nosso inconsciente. Mas pode acontecer da gente ter um lapso em algum momento e ela brotar, uma lembrança. Mas não é tão nítido para nós assim, de que é uma lembrança do passado. Às vezes é uma sensação, nossa, parece que isso já aconteceu, parece que eu já passei por isso. Parece que eu tô repetindo o mesmo caminho, será que eu tô fazendo o mesmo erro? E aí vem essa tristeza. Ou seja, impressões de existências anteriores, impressões do mal já praticado. E como que nós podemos combater, como nós podemos vencer essa tristeza das lembranças anteriores, de existências anteriores? Com novos hábitos, com novas ideias no caminho do bem, praticar o bem, exercer atitudes melhores na nossa vida. Olha, meus amados irmãos, muitos de nós não teve uma conduta tão boa assim em existências anteriores. A gente já deve ter praticado muito mal, feito muito mal. Hoje estamos num caminho melhor. E muitos de nós, movidos pelo arrependimento do que já fez, ao se lembrar ou ter alguma sensação parecida com uma existência anterior, entra num processo de tristeza profunda, pois não desejamos retornar para aquele caminho que a gente teve antes. Não desejamos repetir essas escolhas. Queremos mudar. Então muitas vezes vem essa tristeza embalada com um pouco de culpa, um pouco de remorso. E como fazemos isso? Renovando as nossas atitudes. A cada dia acordando e fazendo bem. Pensando, bom, não somos mais os mesmos de antes. Por isso não vamos nos prender nessa tristeza melancólica de quem a gente foi no passado, mas acordar e fazer o bem. Olha, meus irmãos, praticar o bem, viver a caridade, fazer o bem, ser útil no caminho do bem, isso gera uma felicidade no nosso coração que é impossível mensurar. E fazer o bem, atividades no bem, entrar em algum trabalho beneficente, às vezes ajudar uma pessoa, doar um pouco do nosso tempo para fazer o bem, do nosso dia, fazer algo na nossa vida que vai além de ganhos materiais, mas que a gente pensa em ajudar, puramente ajudar, fazer o bem. Isso, meus irmãos, floresce uma felicidade, uma paz no nosso coração que ajuda a combater essas tristezas. Então, como nós estamos falando, e aqui puxando Joana de Ângeles, para combater essas tristezas improdutivas que ficam florescendo ao longo do dia, vamos também nos movimentar para fazer o bem. Bom, a segunda opção aqui que Joana coloca de causas que podem aí ser o motivo dessas tristezas que surgem em períodos da nossa vida. Joana coloca perturbações espirituais, obsessões. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a passar por um momento de perturbação espiritual.
dependendo da sintonia que a gente vibra. Então, perto de nós, frequentemente estão irmãos espirituais. E muitas vezes irmãos espirituais que não nos desejam bem. Então, quando a gente entra na sintonia do pensamento com esses irmãos, da sintonia da intenção das nossas atitudes, dos nossos desejos, muitas vezes eles podem, através de uma hospedagem mental e emocional, nos influenciar nesse sentimento de tristeza, nesse vazio, quando a gente perde essa vontade de viver, de que nada mais faz sentido. Muitas vezes a gente está na mesma vibração de um irmão que está causando uma obsessão, um elo de obsessão, às vezes uma perturbação espiritual. A gente perde a alegria da vida. E aí Joana coloca pra gente como que a gente combate essa situação, mudando a vibração dos nossos pensamentos. Por isso que ao longo do capítulo, Joana de Ângeles nos traz a todo instante sair desse estado de tristeza, sair dessa situação de infelicidade, depende de nós. Então, se for uma situação de uma tristeza que a causa é por perturbação espiritual, meus amados irmãos, mudemos a vibração. Mudemos a vibração do nosso coração. Aí eu coloco de novo, cultivemos o bem. Busquemos nos reformar interiormente. Se sozinho está difícil, busquemos o auxílio numa casa espírita. A casa espírita, ela é aquele lugar que nós encontramos o esclarecimento, o respiro para os dias tão difíceis. Lá encontraremos respostas. Lá encontraremos o acolhimento. Então, se estamos com essa tristeza, às vezes de perturbação espiritual, podemos assistir a evangelhos, buscar oração, o passe nos ajuda, um atendimento fraterno. Então, nós temos, meus irmãos, diversos recursos para lidar e para nos auxiliar a sair dessa tristeza que vem de perturbação espiritual. Meus amados irmãos, olha, conviver com a tristeza improdutiva é algo que dói muito no nosso coração. Porque é como se a gente fosse perdendo a vitalidade. A gente perde o brilho no olhar. Parece que até o sentido da vida se perde. Nada mais faz sentido. Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 25. Essa passagem que vem nos falar de melancolia, nos traz também uma palavra de esperança, quando parece que tudo perde o sentido da vida, por causa da tristeza. Essa passagem do Evangelho nos coloca, crede-me, resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Ou seja, a tristeza, ela é um sentimento que vai nos enfraquecendo, vai nos afundando. Se a gente não buscar a causa, se a gente não buscar auxílio, se a gente não buscar sair desse estado melancólico, a gente só afunda. E aí entra nessa enfermidade aí que o Joana coloca, não é uma enfermidade física, mas que acaba até atrapalhando o físico, mas é uma enfermidade emocional, na alma, do espírito. Olha, meus amados irmãos, fato é que uma vida feliz não é uma vida com ausência de tristeza. A gente vai sentir tristeza sim, em certos dias da vida. Vão acontecer coisas na nossa vida que a gente vai ficar infeliz pelo fato que aconteceu, triste. A tristeza, ela faz parte aí do combo de emoções que estamos suscetíveis a sentir, a ter. Então, sentir a tristeza em si não é o problema. A questão é a gente permanecer nessa tristeza. A questão é a gente perder a vontade de lutar, de sair, de enfrentar. Porque a tristeza começa a consumir nossa vida inteira. Consumir as nossas vontades. Nos consumir, nos afundar. Então,
Quando floresce essa tristeza, busquemos as causas, busquemos os recursos para combatê-la. Lembremos das palavras de esperança que o Evangelho nos traz. Lembremos que para sair da situação que estamos depende de nós também, da gente dar o primeiro passo, da gente buscar ajuda, da gente buscar enxergar diferente o que nos acontece, da gente buscar compreender o que está acontecendo com a gente. Quando a tristeza surge, não é arrancar ela de uma vez e falar tchau, some daqui. Ou entorpecer ela com as coisas da vida, com os vícios, com os desejos passageiros. Não é isso. É quando a tristeza surgir, buscar entender por que essa tristeza está aqui. Como Joana coloca, será que é uma lembrança de uma vida anterior? Será que é uma perturbação espiritual? Será que eu passei algo durante esses dias que me traz essa tristeza neste momento? Então é tentar compreender ela para a gente conseguir caminhar além da tristeza. Como eu disse, meus amados irmãos, uma vida preenchida de alegria não é uma vida com ausência de tristeza. Ainda nos sentiremos tristes, mas não podemos permanecer nesse estado que, como Joana diz, nos consome, é quase uma enfermidade. Nós temos que buscar a alegria. E buscamos a alegria nas pequenas coisas da vida. Buscamos a alegria na forma como enxergamos a vida. A alegria vem de dentro para fora. Começa aqui dentro, como nós enxergamos as coisas. Por isso, se estamos em busca de um pouquinho mais de alegria, das gotas de alegria na nossa vida, comecemos trabalhando dentro do nosso coração. O olhar de alegria da vida, o olhar de gratidão do quanto somos abençoados, o olhar de renovação da vida, o olhar de mais paz. Trabalhemos dentro de nós, meus irmãos, a caridade, fazer o bem. Atitudes no bem nos renovam. Quando a gente ajuda o próximo, materialmente, moralmente, da forma que for, nos sentimos renovados. Porque é o amor que está florescendo, é a alegria que está florescendo, e não mais a tristeza. Olha, meus amados irmãos, hoje eu vou encerrar por aqui o nosso evangelho, o nosso encontro de hoje, para falar de um sentimento que nos afunda e muitas vezes não notamos ele. Então a gente tem que ficar atento, buscar os recursos e, como o evangelho nos diz, resistir a essa energia que nos enfraquece. Resistir é combater, é fazer o que a gente pode para enxergar a vida além dessas coisas que nos acontecem. Enxergar que tudo que nos ocorre tem um propósito. Por isso, não nos entreguemos à tristeza. Olha, meus amados irmãos, hoje eu vou encerrar por aqui com essas palavras. Espero que elas possam frutificar em nosso coração. Meus amados irmãos, eu convido a todos para estarmos aqui presentes amanhã, dando continuidade no capítulo 10. Amanhã a gente vai entrar no capítulo 10 da Joana de Ângeles. E eu convido a todos para a gente partilhar desse momento juntos. Eu agradeço a cada coração que esteve aqui presente. E eu convido para a gente se lembrar que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita. A nossa Casa Espírita que nos proporciona essa chance de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus. A nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, hoje partilhou conosco esta mensagem de esperança, essa mensagem de esclarecimento sobre um sentimento que às vezes a gente vai se deixando consumir e não busca sair dele. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos conceda a força para com alegria viver cada dia. Que assim seja.